Seguimos com Liberdade de Opinião e vamos para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Kenzo. Vamos em frente com os assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre. A gente já começa com um assunto que foi destaque na manhã de hoje, que a Advocacia Geral da União apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal contra decretos estaduais de 3 governadores que adotaram medidas restritivas, como o toque de recolher. São os governadores do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. Na live de ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. A nossa ação foi contra decreto de 3 governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Alexandre, como é que você avalia essa ação de Bolsonaro contra as medidas adotadas pelos governadores? Eu acho que ele já está indo na cauda de decisões tomadas nesses últimos dias aí. Um juiz de Ribeirão Preto, por exemplo, ao liberar um trabalhador que precisava, né? Para muita gente é fácil ficar em casa. Para outras pessoas não é difícil ficar em casa, é impossível, né? Porque o filho está lá, os filhos estão lá pedindo comida. Ele saiu para vender alguma coisa em Ribeirão Preto, foi preso. E o juiz imediatamente o soltou, né? Lembrando que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas na Constituição que só são suspensos temporariamente por outros dispositivos da Constituição. Se não me engano, o artigo 195, 196, os dois, estado de defesa e estado de sítio. O juiz lembrou disso e liberou o trabalhador. E o outro problema é o problema da união. Nós somos uma república federativa, né? O presidente da República se atentar contra a União, isso é crime de responsabilidade. Está lá no artigo 85, né? Se ele atentar contra a existência da União e contra o livre exercício dos demais poderes e demais níveis, do prefeito, do governador, do legislativo e do judiciário, né? E terceiro, se atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais que estão na Constituição. Então, isso é crime para o presidente da República, né? Por analogia, deve ser crime se for praticado por alguém de outro poder. Então, eu acho que é isso que deve estar nessa petição aí à Justiça. O Supremo teve boas intenções lá em 15 de abril do ano passado, né? Para deixar bem claro, olha, o governador está mais próximo e o prefeito está mais próximo ainda. Então, a prioridade das decisões administrativas é uma série, listou assim, praticamente todas, né, são do prefeito e do governador. Mas os prefeitos estão se queixando, o prefeito de Aparecida está se queixando que ele perdeu a autonomia sobre o município, que o governador é que manda no município de Aparecida, lá onde está o santuário de Nossa Senhora Aparecida. O prefeito da minha cidade natal, ano passado, ligou várias vezes se queixando disso, né? Que o governador é que estava mandando na prefeitura. Então, são questões aí que eu acho que tem que ser examinadas à luz do que diz a Constituição sobre direitos e garantias individuais e sobre a Federação, República Federativa do Brasil. Agora, Alexandre, o presidente Bolsonaro, com essa ação aí, partiu para um ambiente de crise institucional ao questionar a autoridade dos governadores? Não, olha, os governadores se juntaram em frente contra o presidente, né? O presidente tem um pseudônimo que é coronavírus. Os governadores dizem que vão combater o coronavírus, na verdade é uma frente de oposição contra o presidente, ele está reagindo provavelmente. Certo, Alexandre, a gente vai falar agora sobre o cenário da pandemia aqui no nosso país. É que o cenário é o mais crítico agora, né? Vamos elencar alguns desses pontos agora aqui. O Brasil confirmou 2.724 mortes por Covid-19 em 24 horas. É o segundo maior número em toda a pandemia. São Paulo registrou a primeira morte de paciente com a Covid
por falta de leito. O Conselho Federal de Farmácia alertou as autoridades de saúde sobre a falta de medicamentos para o tratamento da doença nas UTIs. O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, morreu ontem depois de ser entubado 2 vezes para tentar vencer a doença. Ao conversar com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro questionou o motivo da lotação das UTIs ao redor do país. E, em seguida, o novo ministro da Saúde disse que o governo não tem vara de condão para resolver o problema. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou a situação do Brasil como um vexame internacional. Vamos dar uma olhada. Parece que só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades? Governo federal, nem governo nenhum, tem uma vara de condão para resolver todos os problemas. Existe a ciência do nosso lado. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos. O que resolve política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade da assistência nas unidades de terapia intensiva. Com essa crise de hoje, eu penso que nós temos que nos unir a todos, judiciário, legislativo, executivo, ministério, a sociedade civil. Os brasileiros, eles precisam ter esse conforto e nós precisamos evitar essa agonia e esse vexame internacional. Alexandre, a gente está vendo aí colapso sanitário, divergências políticas, morte do senador por Covid. Como é que o Brasil pode se curar desse contexto da pandemia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem visões e visões, né? Por exemplo, você acabou de dizer que foi o segundo maior número de mortes. Né? A gente pode dizer também que será que está baixando? Né? Porque já foi mais alto. Será que entramos agora na baixa? Bom, o presidente perguntou se ninguém mais morre de outra coisa. Né? Eu vou responder para ele, consultando o Transparência Registro Civil. E aqui está as mortes deste ano. Né? Mortes por Covid, lá no registro de transparência, porque registra a certidão de óbito. Ainda falta aí, muita gente ainda não entregou a certidão de óbito, digamos que tem uma defasagem de 3, 4 dias. Está lá registrado mortes por Covid no cartório, certidão de óbito, 84.874. Mortes por causas cardíacas, 54.774. Mortes por outras causas respiratórias que não Covid, 45.764. Total das mortes neste ano, de todas as causas, 304.916. Ou seja, morreram por Covid 28% das mortes registradas neste ano, 28% foi por Covid, 18% foi por causas de coração, cardiológicas, e 15% de causas respiratórias. Né? E quanto agora, respondendo ao vexame internacional, nós não estamos, vamos corrigir números, né? Porque número é fácil de a gente corrigir, porque é número sobre número. Né? O Worldometer, 2.705.000 mortes no mundo, 287.795 no Brasil, o Worldometer de hoje, dá 10,6% do mundo, é muito. Né? A outra questão do vexame, né? É relativo. Então, tem mais vexame ainda, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Itália, França, Espanha e Portugal. Né? Tiveram mais vexame que o Brasil. E queria dizer outra coisa aí para o ministro Queiroga, que ele se informe, né? Porque certamente o Ministério da Ciência e Tecnologia já deve ter isso, né? Que nós fizemos grandes avanços nesse ano em que nós estudamos, ele sabe muito bem, que estudamos muito a evolução da doença, a gente já sabe como a doença se comporta, né? A gente já sabe o tratamento para a fase 1, né? E agora, semana passada, poucos dias, lá no Amazonas, terminou já a revista da jornal, o Currents, Jornal de Medicina, né, já aceitou,
é um pesquisador de Brasília que eu conheço, o Flávio Cadejani, ele já vinha há muito tempo pesquisando as características do homem, hormônio masculino, né? O andro, né? Nessa doença. Né? E ele é, inclusive, editor sênior da revista Nature. É um bloqueador de andrógeno, que é usado para combater o câncer da próstata. Né? Fez um duplo cego com 590 pacientes em 12 hospitais na Amazônia. Isso está sendo encaminhado para a OMS, né? Para a OMS, enfim, checar. Né? Metade foi placebo, outra metade com esse bloqueador de hormônio masculino, que trata a próstata, e teve resultados excepcionais. Aí um médico de São Gabriel, Rio Grande do Sul, ficou entusiasmado quando viu a ideia, aplicou em todos os pacientes dele e agora está anunciando com maior entusiasmo. Né? Mas esse é o tratamento já lá no fim. Os 590 pacientes, idade média de 53 anos, estavam usando ventilação, né, e estavam precisando de oxigênio quando foram recuperados. Então, há esperança. Né? Não é a varinha de condão, mas há esperança enquanto a vacina não chega para todo mundo. Né? E, claro, vamos continuar com as medidas passivas. Né? Higiene, distanciamento, máscara, evitar aglomeração, né? Mas já dispomos de medidas ativas, né? Preventivas e de tratamento em todas as fases anteriores à intubação, para evitar a intubação. Acho que são boas notícias. Alexandre, agora a representatividade política e a repercussão da morte do Major Olímpio pela Covid expõe uma situação crítica no Planalto e também no Congresso? Não foi, né? A gente está fazendo um grande barulho, mas já é o terceiro senador que morre. José Maranhão, Haroldo de Oliveira, que é do Rio de Janeiro, José Maranhão, que era o decano dos senadores, lá da Paraíba, esse é o terceiro, era um líder de presença grande, né? Mas se a gente perguntar aí na rua, as pessoas não vão saber qual foi o senador que morreu. Mas, sim, isso é um choque lá para o Senado. E eu vejo agora, essa semana, por exemplo, o representante do Ceará, o senador Eduardo Girão, já está reunindo médicos. É isso que eles têm que fazer, chamar a medicina. Porque eu tenho dito aqui, olha, não, vamos despolitizar essa história, chame a medicina, chame médicos de todos os lados, sem conotação política, sem preconceitos político-ideológicos, para olhar a situação. Eu acho que é o papel, o Senado tem esses motivos, né? A morte agora desse senador, dos outros 2 senadores, né? 60 políticos já morreram ao longo desse tempo, foi muita gente. Chocou muito Maguito Vilela, eleito prefeito de Goiânia, enquanto estava no Einstein, o hospital lá em São Paulo, né? E acabou morrendo, né? Assumiu o vice, né? E foi um senador também. Já morreu um ex-governador da Paraíba, Wilson Braga. Né? Então, é uma coisa que toca os políticos, obviamente que toca os políticos. Depois eles vivem lá, é um negócio que não é a refrigeração lá dentro, a aeração é toda artificial. O Kenzô sabe muito bem disso, aquilo é fechado. Né? Nos tempos que eu ficava lá o dia inteiro, chegava no fim do dia, tomar banho, saía o nariz da gente estava cheio de poeira, uma poeira esquisita, né? Não é um ambiente assim super saudável essa arquitetura do Niemeyer lá na Câmara e no Senado. Né? Então, os políticos têm que ter redobrado cuidado e olhar muito para o país e fazer isso. Ouvir a ciência. Kenzô? Alexandre, vamos falar sobre os assuntos econômicos aí, porque a medida provisória que traz as regras da nova rodada do auxílio emergencial foi publicada numa edição extra do Diário Oficial
da União. Então serão 4 parcelas de abril até julho, com valores diferentes aí, os valores de R$ 150 para quem mora sozinho, R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres e R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres. A nova rodada desse auxílio emergencial é limitada a uma pessoa por família. Segundo o governo, mais de 45 milhões de brasileiros devem receber esse benefício. Alexandre, os parlamentares da oposição ainda querem aumentar, querem valores maiores aí. O governo, na verdade, tem condição de pagar mais? Os valores ainda podem ser alterados? Quem quiser aumentar é só mostrar a fonte desse recurso. Vai sair de onde? Vai sair de Marte, vai vir da China, vai vir da impressão de papel, que não existe mais, né? Então, não tem como. São os valores que a gente antecipou aqui dias atrás, né? É esse o limite e o que tem que fazer é o critério de casar a renda das pessoas, né? Tem a movimentação bancária, cartórios, imposto de renda, relação de emprego, porque teve muita gente, teve vereador recebendo, né? Teve funcionário da prefeitura recebendo, teve os parentes do prefeito recebendo, né? Teve gente com propriedade rural, propriedade urbana, gente dono de empresa, gente empregada com emprego estável, né? Como eu conheço, aliás, né? E que entrou nessa. O escândalo estava tal que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, lá pelas tantas, teve que mandar cortar o registro de gente que era candidato a vereador e que estava recebendo. Segundo o TCU, eu não sei se o TCU já apurou isso ou não, falou em 40 bilhões pagos indevidamente, né, para pessoas que se aproveitaram disso. Então tem que haver esse critério tem que ser posto em prática, porque não são 40 bilhões da mãe Joana, são nossos, resultado do nosso trabalho, né, do trabalho dos pagadores de impostos. Não tem outra fonte de recurso do governo estadual, municipal, federal, que não seja uma parte do trabalho de cada um dos brasileiros. Temos que botar isso na cabeça, né? Porque a gente fala em responsabilidade fiscal, nós temos também a nossa responsabilidade de pagadores de impostos, de ter consciência dos impostos que estamos pagando e exigir do Estado brasileiro, em todos os níveis, bons serviços, né? E exigir também que deputados e senadores façam a necessária reforma administrativa, porque esse Estado é grande demais, pesado demais e lento demais. Alexandre, ainda nessa esteira econômica, a gente vai falar agora que depois da intervenção do presidente Jair Bolsonaro em janeiro, André Brandão decidiu renunciar ao cargo de presidente do Banco do Brasil, né? Bolsonaro o acusou de conspirar politicamente contra ele, ao ordenar o fechamento de centenas de agências deficitárias do banco. Para o lugar de Brandão, o Ministério da Economia já indicou aí o atual diretor-presidente da unidade de consórcios do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Alexandre, como é que você avalia o pedido de renúncia de Brandão? Esse, na verdade, é mais um capítulo aí dessa crise política vivenciada pelo governo Bolsonaro? Bom, primeiro eu não concordo com o início da pergunta, né? Não houve intervenção do presidente do Banco Central, do presidente no Banco do Brasil. O presidente é o chefe. O presidente do Banco do Brasil, ou o ministro, ou o presidente da Petrobras, que também é a Sociedade de Economia Mista, o cargo está sempre à disposição do presidente da República. O cargo é do presidente da República. Ele não intervém, não. Ele decide, né? Então, infelizmente, esse presidente, né, parece que não entendeu bem a função do Banco do Brasil. Ele veio da iniciativa privada, assim como veio o presidente da Caixa Econômica Federal, né? Só que, se a gente comparar os dois, a gente vai ver uma diferença tremenda, né? Os dois saíram da Faria Lima. Um chegou no Banco do Brasil, não entendeu bem a função do banco e começou a fechar a agência e despedir funcionário. 5.500 e menos
361 pontos de atendimento, né? E veio de um banco privado. Então, já fica aquela coisa, quer diminuir a função do Banco do Brasil, porque a função do Banco do Brasil é uma espécie de regulador. Ele chega onde os bancos privados não querem chegar porque não dá lucro. Então, ele tem que chegar lá na ponta, né, para financiar a atividade econômica. Assim, na questão de juro. Ele pode sacrificar mais juro porque o fim dele não é exatamente o lucro, né? Então, parece que o presidente não entendeu. Aí tem o presidente, aí a gente compara com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que a gente acabou de ver ali ao lado do presidente Bolsonaro. Ele veio da Faria Lima e o que ele fez? Ele passou pela Caixa e todo fim de semana ele mergulha no Brasil real. Ele mergulha no mangue, mergulha no lixão, mergulha no Pantanal e está empolgado com isso, entusiasmadíssimo, está abrindo agência, está descobrindo que tem agência longe do cliente. Ele tira a agência que está longe do cliente e põe perto do cliente, né? Ele conseguiu entusiasmar os funcionários da Caixa para trabalhar em fim de semana, para distribuir o auxílio emergencial, né? Então, esse trabalho que ele fez ficou se chocando com o trabalho do Banco do Brasil, né? 7.700 funcionários a mais, ele anunciou agora, com a abertura de 75 agências que já haviam sido abertas logo ali, né? Então, ele está tornando a Caixa o banco social, na ponta, para os pobres, para os pequenininhos. Não é para grande. Grande fica lá com o BNDES e tal, né? É para o pequenininho. É o banco social, o banco imobiliário, né? E aí a gente compara, puxa, e o Banco do Brasil está lá dando para trás e o outro está mostrando que a Caixa pode ir para frente, né? Então agora a solução entrou um funcionário de carreira, Fausto Ribeiro. Esse sabe para que serve o Banco do Brasil. Entrou um funcionário da Caixa, presidente do banco. Quezou? Ok, Alexandre. Funcionário da Caixa não, perdão. Funcionário do banco. Do Banco do Brasil. Funcionário de carreira do banco. Isso, do Banco do Brasil. Obrigado, Alexandre, pela participação de hoje. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.